Olá, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus tem colocado no meu coração para eu estar fazendo alguns estudos sobre algumas mulheres da Bíblia. E eu tenho estudado, tenho buscado a ver a presença de Deus, o que Deus quer na nossa vida. E como mulheres, eu tenho visto que Deus tem usado muitas mulheres hoje em dia. E Deus ele age do jeito que Ele quer, né? Nós vemos aí que no passado as mulheres não eram muito valorizadas. Mas se a gente começar a ver na Bíblia, a gente vê que muitas mulheres foram usadas por Deus. Muitas mulheres, mesmo naquela época em que as mulheres não eram valorizadas, Deus já usava as mulheres. E hoje eu quero falar sobre uma mulher chamada da Bíblia, né, chamada Abigail, né? A Bíblia fala assim de muitas mulheres e nós vamos estar estudando durante esses tempos aí. Eu quero estar fazendo uns estudos sobre mulheres, né? E nós vamos ver a vida delas, né? Umas foram bênção e é motivo da gente seguir a vida delas, o exemplo delas. Outros foram maldição, foram exemplos maus, né? E nós devemos tomar como alerta para que nós não fazemos as mesmas coisas que elas fez, né? E tudo isso está escrito na Bíblia por quê? Né? Tanto aquelas que têm um bom exemplo, como aquelas que foram mau exemplos, né? E eu peguei alguns versículos aqui da Bíblia. Primeiro eu peguei Romanos, capítulo 8... Não, Romanos capítulo 15, versículo 4, que ele fala por que nós temos que olhar as escrituras, o que está escrito na Bíblia, para que nós possamos pegar como exemplo. Romanos 15, 4 fala assim, porque tudo dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, para que pela a paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Então todas as coisas que aconteceu, todas as coisas que foram escritas na Bíblia, é para que nós pudéssemos tirar o quê? Ensinamento para nós. Então, ó, porque tudo quanto dantes foi escrito, para nós foi escrito para ensino. Então, para que nós pudéssemos ter ensinamento disso. E em Timóteo também, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, fala assim, 16 e 17, fala 3, 16 e 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem, né, seja o homem ou mulher, né, de Deus, para que o ser humano, né, seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Eu fui mais um pouquinho também em 1 Coríntios, capítulo 18. 1 Coríntios, capítulo 18. Ó, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Não tem capítulo 18 em Coríntios. Coríntios vai até o 15. Capítulo 10, versículo 11. Fala assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Aquele, pois, que cuida está de pé, cuide para que não caia. Então, toda a escritura foi escrita para quê? Para que nós pudéssemos tirar como exemplo, né? Em Romanos, capítulo 6, versículo 12 também, fala assim, para que vos não façais negligente, nem sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram, e sejais, desculpa, deixa eu ler outra vez, para que vos não sejais negligente, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Então, tudo que está escrito na Bíblia, tanto as mulheres que deram mau exemplo, como as que foram bom exemplo, eles estão aqui escritos para quê? Para que nós pudéssemos tirar como exemplo da nossa vida, para que nós pudéssemos viver ou igual ou diferente. Né? Aquelas que foram mau exemplo, a gente procurar não fazer aquilo que elas fizeram. Aquelas que foram bom exemplo, a gente procurar fazer aquilo que elas fizeram.
né? Então eu vou começar com Abigail. Quem era Abigail? Ela foi esposa de um homem muito rico, mas também muito malvado, né? O nome desse homem era Nabal. Nabal quer dizer loucura. O próprio nome já significava coisa ruim. Mas Abigail era sensata, humilde, bondosa, muito sábia, além de ser muito bela fisicamente, né? Ela era muito bonita. A Bíblia diz que ela era uma mulher muito formosa, sábia. O que ela fez? Abigail, ela evitou que a tragédia acontecesse na vida da família dela, na vida de Nabal. Ela e Nabal moravam numa região onde Davi estava escondido quando ele fugia de Saul, e no deserto ali, antes dele se tornar rei de Israel. Davi e seus homens, eles viviam escondidos ali, e o rebanho de Nabal apastava, os pastores das ovelhas de Nabal apacentavam seus rebanhos ali naquela região onde Davi estava com seus homens. E a Bíblia diz que Davi e seus homens serviam-se de muros para que o inimigo não chegasse perto deles. Nem inimigo homens para roubar, e nem tampouco os animais ferozes. Então eles estavam ali, e ele protegia o rebanho de Nabal. E Nabal sabia disso, com certeza, né? Mas Davi, quando enviou uma mensagem para Nabal para pedir alimentos para ele e para os homens que estavam com ele, Nabal simplesmente rejeitou. Vamos ver lá o que diz 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo... Se você tiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar comigo, esteja à vontade. 1 Samuel, capítulo 25, né? Versículo... Deixa eu ver aqui, versículo 10 a 12, depois o 22. Versículo 10 a 12, fala assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Né? Ele sabia que Davi era ungido de Deus, que Davi era aquele escolhido de Deus, que todo mundo sabia, porque a fama de Davi já tinha corrido por todo Israel. Davi tinha lutado com Golias, tinha derrotado Golias. Davi era um homem de Deus, que tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele já sabia quem era Davi, mas ele faz essa pergunta aqui: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Então ele colocou Davi como um fugitivo, como um escravo fugitivo de Saul, né? Como se ele fosse escravo de Saul e estivesse fugindo dele. Tomaria eu, pois, do meu pão, da minha água, da carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm, nem quem são? Ele sabia quem era Davi, né? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram, e vieram e lhes anunciaram tudo conforme essas palavras. Pelo que Davi disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens. Não era pouca gente não, era muita gente. 400 homens, e 200 ficaram com as bagagens. Então o total eram 600 homens, né? Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto para saudar o nosso amo, porém ele lançou a eles. Ele falou mal com eles, né? Todavia, aqueles homens têm-nos sido como bons, e nunca fomos agravados deles. Nada nos faltou em todos os dias que conversávamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Olha, pois agora, e vê o que hás de fazer, porque já todo tem determinado mal contra nosso Senhor, contra Nabal, né? Contra o nosso Senhor, contra a sua casa. Ele é um filho de Belial, que não há
quem lhe possa falar. Então, os servos dele sabiam que ele era um homem mau, um homem ruim, um filho de Belial, um filho demoníaco, um homem demoníaco, um louco, né? E que ninguém tinha coragem de chegar e falar com ele, porque quem chegasse e falasse com ele era castigado, ele não perdoava, né? Davi ficou furioso. Ele e seus homens estavam decididos a matar toda a casa de Nabal, acabar com tudo. Ele falou, não vou deixar ninguém, né? Quando Abigail soube que o seu marido tinha feito, ela agiu rapidamente e levou alimentos, né? E implorou a misericórdia a Davi, né? O verso 25, 14 a 19, né? Depois nós vemos aqui no verso 19, ela fala assim, cadê o verso 19? E disse ao seu jovem, ide adiante de mim, eis que eu seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a Nabal. Ela não falou para o seu marido. No verso 24 até o verso 31, diz assim, que a Abigail falou, meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão do seu coração, porque tal ele é, tal é o seu nome. Nabal é o seu nome, e loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi o jovem do meu senhor quando enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam teus inimigos, e o que procuram mal contra o meu senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu senhor. Dê-se aos jovens que andam após as tuas pisadas e ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque o meu senhor guerreia as guerras do Senhor e não tem achado mal em ti por todos os seus dias. Ela reconheceu que Davi era um homem de Deus e que Deus estava com ele, que o Senhor era com ele na batalha. E no verso 29 fala, levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como ao meio côvado de uma funda, né? E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que tem dito a ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço. Então essa ação que você ia fazer, meu Senhor, não seja por tropeço, não leve o sangue desse maldito Nabal sobre a sua mão, nem por pesar no seu coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quanto ao Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te da tua serva, lembra-te de mim, que eu estou aqui livrando dessa batalha. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, o Deus de Israel, que hoje houve o meu encontro, e bendito o teu conselho, bendita tu, que hoje me estornaste de vir com sangue, e de que na minha mão me salvaste. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que fizeste mal, que se tu não se apressasse e me não viesse ao encontro, não ficaria Nabal até que a luz da manhã, nem mesmo um menino. Olha só, a tragédia que Abigail livrou a família dela, né? Abigail livrou a sua família dessa grande tragédia. Davi viu em Abigail
que tinha feito e percebeu a sua humildade, ouviu o seu conselho sábio, né? Como ela era sábia, ele reconheceu que Deus estava usando Abigail para impedir uma tragédia em Israel. Logo depois, Nabal morreu. E sabe o que aconteceu? Davi mandou os servos dele lá pegar Abigail e casou com Abigail. Abigail tornou-se esposa de Davi, né? Ela tornou-se esposa de Davi. No verso 37 até o 41, nos retrata isso. Cadê? Verso 37 ao 41. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Ele estava bêbado, ele estava enlouquecido, não sabia o que falar. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o senhor Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta na mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. E vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua esposa. Então ela se levantou, inclinou com o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou, levantou e tomou um jumento com as suas 5 moças que o guiavam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua esposa. Então, aqui nós vemos que Davi honrou Abigail, né? E eu pude aprender com Abigail. Embora ela fosse uma mulher rica, né? Ela tinha um ponto de equilíbrio na sua visão, um objetivo. Esse objetivo dela, ela era uma mulher equilibrada, com o objetivo de manter a paz. Ela estava disposta a se desculpar por uma coisa que ela não tinha feito, para salvar a sua família, né? Ela se colocou na brecha para salvar a sua família. Ela resolveu uma situação tensa, com calma, com tato, com coragem, com sabedoria. Ela agiu com discrição, porque o perigo se aproximava da sua casa, da sua família. Abigail e Nabal não era aquele casal que a gente dizia, que par perfeito, foi feito um para o outro. Nabal dificilmente poderia ter uma esposa melhor do que Abigail. E Abigail, né, também dificilmente poderia ter escolhido um marido pior do que Nabal. Olha só, ele dificilmente teria uma esposa melhor do que Abigail. Mas ela também dificilmente teria um esposo pior do que Nabal, né? Naquela época, as mulheres, né, volto a dizer, como aquele outro vídeo passado, as mulheres não valiam muita coisa, não tinha muita valia. Quem escolhia os maridos eram os pais, né? O pai via aquele que tinha um dote maior, aquele que era de uma família que ele prezava muito, aquele que ele queria juntar a sua fortuna com a dos pais dele para casar com as suas filhas, né? Talvez Abigail era linda, maravilhosa, esplendorosa, sábia, mas era de família pobre. A Bíblia não diz isso, eu que estou falando, né? E o pai viu ali Nabal, um homem rico, bem próspero, e quis juntar, né, as famílias, e deu a sua filha como esposa para Nabal, né? Rico. Hoje nós não precisamos disso, nós temos escolha, nós podemos escolher nossos maridos, podemos escolher as pessoas que a gente vai viver, né? E a palavra de Deus diz que é viver até que a morte o separe. Não é qualquer lutinha, qualquer briguinha, qualquer encrenquinha. Olha, eu vou deixar, eu vou embora, você vai ver o que vai acontecer, eu não vou ficar mais aqui. Não, não é isso. Não é porque nós temos essa liberdade de escolher nosso marido que nós não vamos passar pelo perrengue, passar pelo deserto, passar pela luta com eles.
Tem momentos de glória, momentos de alegria, momentos de prazer, mas tem momentos difíceis também, e nós temos que estar junto um com o outro, um levando a carga do outro, um aliviando a carga do outro. Nabal errou, Abigail foi lá consertar. Seu marido erra, você como ajudadora, você tem que ir ali tentar ajudar a consertar os erros do seu marido, mostrar para ele o que é certo, falar com ele. Olha a sabedoria de Abigail. Nabal estava embriagado, estava cheio do vinho, cheio do mosto, e ela não foi falar com ele naquele dia, ela esperou ele dormir, se ficar no seu estado normal, né, sem o vinho, sem a bebida, sem estar alcoolizado, para falar com ele. Às vezes nós queremos falar com o nosso marido ali na quentura, da ira, na hora da raiva, a gente quer falar. Mas nós, como mulher sábia, nós temos que esperar as coisas acalmar para falar com eles com sabedoria, né? Hoje em dia, pais insensatos devem ensinar os filhos que ter um conceito correto sobre o casamento, né? Provérbio diz que riquezas e fazenda o homem escolhe, mas a esposa sábia é presente de Deus. Então é Deus que dá a esposa e o esposo para você. É Ele que escolhe. Deus não escolhe a pessoa errada, não. Deus escolhe a pessoa certa. Nós que não sabemos viver, nós que não temos paciência. Irmãos, eu estou com 42 anos de casado, mas nesses 42 anos nós passamos por perrengue, nós passamos por luta, nós passamos por briga, nós brigávamos, a gente discutia, a gente ficava com raiva, mas o tempo vai fazendo com que a gente tenha sabedoria de um aguentar, né, os espinhos do outro. Conta-se que na era glacial, né, os animais todos chegaram a ser extintos, né, acabou todos os animais. E os porcos-espinhos, eles estavam sendo extintos, morrendo um por um, porque cada vez que eles encostavam um nos outros para poder aquecer, eles feriam, e as feridas faziam com que eles ficassem muito mal e pegavam infecção e morriam. E aí um deles teve a ideia: vamos nos unir, mas de tal maneira que o meu espinho não encoste no seu, para que eu possa aquecer você e você me aquecer, sem nos furar. E assim é a vida do casal. Nós temos que viver de tal maneira um com o outro, que o meu espinho não fure a pele do outro, que o meu espinho não fira para que ele venha morrer, para que ele venha ir embora. Mas quando o meu espinho estiver chegando para furar, eu tenho que me afastar para que eu não fire o meu companheiro. E assim são as palavras que saem da nossa boca. Quando as palavras da nossa boca ferem mais do que a espada, nós temos que colocar freio na nossa boca para que a gente não venha falar palavras que venham machucar o nosso companheiro. A esposa sábia é presente de Deus. Devemos ensinar nossos filhos que há tempo para tudo, que há tempo para casar, tempo para viver a juventude deles, tempo para estudar, tempo para se preparar, tempo para namorar. Ensinar para eles que na juventude, na adolescência não é tempo de namoro, na juventude é tempo de se preparar para a vida, tempo de estudar, tempo de se preparar para um bom emprego, para poder conseguir ter uma boa família. Quantos jovens os pais não ensinam, não estão ensinando a eles, e eles estão engravidando aí com 12, 13 anos, 14 anos, o menino com 15 anos já engravidando a menina, e eles tendo que assumir uma responsabilidade que ainda não tem condições de assumir. As meninas tendo que ser mãe, tempo que elas ainda tá na idade de brincar de boneca. Não incentive os seus filhos a namorar cedo. Não incentive os seus filhos a namorar antes dos 18 anos. Não incentive os seus filhos a namorar antes que eles tenham uma profissão, antes que eles tenham um estudo. Não incentive os seus filhos. Incentive eles a estudar, incentive eles a ter uma vida futura, a namorar, a ensinar para eles que namoro, noivado e casamento, que o namoro não pode ser namoro somente para ter sexo, que sexo é depois do casamento. Ensina para seus filhos, isso não é coisa do passado, não. Outras mulheres aqui, né, nós podemos ensinar que há tempo para tudo, né? Outro exemplo aqui de Abigail, essa mulher,
ela ensina que nós devemos ser bombeiras dentro de casa. O que é bombeira, pastora? Bombeira é aquela que apaga o incêndio. As coisas estão pegando fogo dentro de casa, nossos filhos brigando, um discutindo com o outro, o marido brigando, as coisas indo de mal a pior. Nós temos que apaziguar e não incendiar. Nós temos que ser bombeira em nossas casas, tentar resolver todas as questões que estão ao nosso alcance. Tente ser uma bombeira na sua casa. Seu marido chega cansado, você leva as questões que você poderia ter resolvido durante o dia. Questões com os filhos. Filho fez uma coisa em casa, você fala, quando seu pai chegar eu vou contar para ele. Você é autoridade sobre seu filho, você tem que resolver. Se precisar usar o chinelo, se precisar usar o cinto, use. Se precisar ficar de castigo, coloque de castigo. Resolva situações que você pode resolver, que não precisa esperar seu marido chegar em casa para colocar mais esse problema na cabeça dele. Eu sei que hoje as mulheres trabalham fora, as mulheres também têm responsabilidade. Eu trabalhei durante 30 anos como professora, mas a gente, aquilo que está no nosso alcance, que nós temos que resolver, resolva você. Não leve para o seu marido. Seja uma mulher ajudadora. Deus colocou você para ser ajudadora, adjuntora com Ele. Você que está construindo a sua casa, você que quer construir, você que quer comprar uma casa, seja uma mulher prudente, economize. Vai ali, sobrou um dinheirinho, compra uma porta, compra uma janela, compra um azulejo. Vai ali, faz uma prestação dentro das condições do seu salário e ajuda o seu marido. Eu lembro que quando nós construímos a nossa primeira casa, eu fazia crochê, eu vendia Avon, vendia Natura, vendia um monte de coisa. E o dinheiro que eu recebia, eu não comprava um brinquinho para mim, uma blusinha para mim, um perfuminho para mim. Eu ia lá e comprava um caminhão de aterro, um caminhão de areia, comprava lá 500 blocos, 200 blocos, que era para ajudar meu marido, era aquilo que estava precisando. Ia lá, comprava a porta, comprava uma janela. Quando ele chegava, eu falava, ó, comprei uma janela para a sala, comprei uma janela para o quarto. E ele falou, como você, o dinheiro que sobrou do meu crochê que eu fiz, das minhas coisas que eu vendi. Depois, quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha o meu salário, pegava assim, ó, esse dinheiro aqui é para comprar isso, isso e isso para a nossa casa. E nós vivemos muito tempo, irmãos, ali comendo sardinha, comendo pé de frango, comendo pescoço de frango, usando mesmo de economia para ter o que nós temos hoje. Às vezes nós queremos ter uma casa própria, mas nós queremos viver no luxo, queremos ter uma blusinha nova todo mês, um sapatinho novo todo mês, um brinquinho novo todo mês, e nós não queremos passear, queremos ir comer fora, queremos jantar fora, queremos comer uma pizza, né? E nós esquecemos que se nós não juntarmos, nós não vamos ter aquilo que nós desejamos no nosso coração. A vida é de luta, a vida não é assim. Se você não nasceu num lar de pais ricos, você que tem que buscar a sua riqueza. E você, mulher, tem que ser sábia para ajudar o seu marido em tudo. Não ser gastona. E se ele for gastão, gostar de gastar muito, você puxar o freio de mão, fala, não, meu filho, nós não vamos comprar isso esse mês, que nós vamos construir, nós não vamos comprar isso, que nós vamos economizar para ter a nossa casa própria, para ter o nosso carro, para ter aquilo que deseja, para comprar um guarda-roupa, para comprar um sofá, para comprar um jogo de quarto. Nós vamos economizar para isso, porque eu estou precisando. Olha a nossa casa como que está precisando de uma reforma. Nós vamos economizar para poder fazer isso. A casa está precisando de uma pintura. Nós vamos economizar para comprar a tinta. Seja sábia, seja ajudadora, auxiliadora. Não faça o seu papel, o papel que Deus te colocou como auxiliadora, ajudadora. Eu volto a dizer, a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as suas próprias mãos destrói. Seja uma mulher sábia para edificar a sua casa, para edificar os seus filhos, o seu marido. Às vezes o marido precisa de um empurrãozinho nosso. Às vezes o marido fala, vamos jantar fora hoje, mas você queria tanto
o azulejo da sua cozinha. Meu amor, não vamos almoçar fora hoje não, eu vou fazer alguma coisa aqui, vamos guardar esse dinheiro aí para comprar o azulejo da minha cozinha, vamos guardar esse dinheiro aí para comprar a porta do meu quarto que está precisando, vamos guardar esse dinheiro aí para a gente comprar o sofá que eu tanto quero, vamos guardar esse dinheiro aí para a gente poder estar juntando. Faça o seu pé de meia, seja uma pessoa que saiba construir, ajudar o seu marido a construir. Seja sábia, não seja uma mulher tola. Seja como Abigail, uma mulher que foi lá e livrou o seu marido e toda a sua casa, toda a sua fazenda de ser destruída. Ela não livrou só o seu marido, ela não tinha filho, a Bíblia não diz que eles tinham filho, mas ela tinha empregados, ela tinha servos, e Davi estava disposto a destruir todos, a matar todos. Né? Seja como Abigail, uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher que consegue apagar o fogo, trazer a calma aonde precisa. Que Deus abençoe a sua vida, e eu espero que essa palavra, que esse estudo venha edificar a sua vida, que você venha tirar algum proveito disso que nós estudamos hoje. E na próximo vídeo, né, nós vamos estar falando de outra mulher, nós vamos estar falando aqui de muitas mulheres que foram usadas tanto para o bem como para o mal, como exemplos de vida que nós devemos tomar para nós, e exemplo de vida que nós não devemos tomar. Se essa mensagem edificou a sua vida, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu likezinho lá e compartilhe com outras pessoas, para que também possa edificar a vida de outras pessoas. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aí no canal, e que Deus possa abençoar a sua vida, e que você seja essa mulher sábia que edifica a sua casa. E eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando a sua casa, dando sabedoria, trazendo a provisão daquilo que você precisa, em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração, e que o Senhor abençoe a tua casa, em nome de Jesus.